Retomamos o nosso bate-papo deste fim de semana com o Luizão Goulart, deputado federal pelo PRB, também ex-prefeito de Pinhais, e o nosso bate-papo está interessante. Já falamos sobre região metropolitana de Curitiba, representatividade, protagonismo. Também falamos principalmente sobre, recentemente, um projeto do próprio deputado federal sobre reciclagem, muito importante, mas também vamos trazer os aspectos de Brasília. Para a gente iniciar aqui o nosso segundo bloco, Luizão, o que de importante a gente já pode adiantar que tem acontecido em Brasília, principalmente para o desenvolvimento de todo o país? Olha, tem uma regra básica que quem tem os projetos de desenvolvimento do país é sempre o executivo. Ou é o presidente da República, ou é um governador no estado, ou é um prefeito no município. Quem dá a linha do desenvolvimento da cidade, por exemplo, não é o vereador, é o prefeito. Quem dá a linha do desenvolvimento do estado é o governador, não são os deputados estaduais. E na República não é diferente. As pessoas elegem um presidente que vai melhorar a economia, ou vai fazer mais infraestrutura, ou vai, enfim. Então, eu digo que nos primeiros 6 meses nós perdemos já uma grande oportunidade, porque havia muita expectativa em relação ao novo governo, né? Porque nós viemos num período bastante conturbado. Fica Dilma, fica Temer, sai Temer, denuncia Temer, sai, não sai, enfim e tal. Eleição, tem um novo presidente eleito. Então, criou-se uma expectativa. Só que nos primeiros 6 meses nós não vimos ainda uma sinalização para resolver o principal problema do Brasil, que é o alavancar a economia para gerar emprego, nós estamos numa multidão de desempregados, né, e gerar renda e o país crescer. Então isso ainda está faltando. O Congresso, os deputados, senadores estão votando os projetos que vêm do presidente, né? O principal deles é a reforma da Previdência, está sendo votado, é um projeto polêmico, porém necessário para o Brasil, para ajudar o Brasil a sair da crise. Mas assim, o governo, o ministro da Economia tem que sinalizar com alguma coisa mais consistente, que de fato vai animar a economia. Vai animar o empresário a investir, a gerar mais emprego, para as pessoas poderem ter emprego, poder ter renda, para poder comprar, para o comerciante poder vender e para as fábricas poderem produzirem. Porque se isso não acontecer, a situação fica nessa, todo mundo esperando que algo aconteça de bom. Enquanto isso, tem gente desempregada 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí como é que as pessoas vão comer, vão se manter? Né? Então, de fato, precisa haver. Então, Brasília, ainda temos a expectativa do segundo semestre, né, de votar as reformas, que vai resolver uma parte do problema, mas não vai solucionar o problema da economia. O ministro da Economia tem que ter soluções mais criativas para o Brasil se desenvolver. Luizão, o senhor falava pra gente aqui no intervalo sobre a ferrovia importante, que principalmente falando sobre logística, escoamento de produtos, é importante sempre a gente pensar, até mesmo diante do que passamos um período importante em maio do ano passado com a greve dos caminhoneiros, em pensar em novos modais, né? De que forma que isso vem acontecendo? Veja, eu tenho trabalhado para poder auxiliar os municípios em algumas questões assim de cada município. Tem mais problema na educação, tem mais problema na saúde, na infraestrutura. Aquilo que a gente conseguir de recurso, eu quero destinar, né, para resolver o problema do município. Agora, tem questões que envolvem não um município específico, mas diversos municípios. Por exemplo, tem uma situação aqui em Curitiba, né, e em alguns municípios da região metropolitana, que é a linha férrea, que passa por dentro dessas cidades nossas, aí cria um monte de transtorno. Dificuldade para o veículo de carga, para o trem, né, passar por dentro dessas cidades todas. Que diminui uma velocidade. Diminui a velocidade, tem diversos conflitos aí de trânsito para poder se locomover diariamente com as cargas. A segunda é o impacto que isso causa na população. Veja, quando a linha de trem foi construída aqui há mais de 100 anos atrás, é claro que nós tínhamos poucas moradias, inclusive as pessoas queriam a linha de trem perto de casa. Né? Hoje é o contrário, nós temos uma única linha férrea para escoar toda a produção do Paraná, né? Mato Grosso do Sul, enfim, e até do Paraguai, e passa por dentro das nossas cidades, e tem uma grande dificuldade, porque é uma linha antiga, né, que passa por toda a Serra do Mar, que para turismo é bonito, mas para o trem carregado ele tem uma série de dificuldades. Então eu apresentei uma proposta lá em Brasília, dentro da nossa bancada de deputados federais, que envolve todos os deputados e senadores, para a gente desviar essa linha de trem do centro das nossas cidades e criar um novo ramal ligando o litoral do Paraná. Porque aí nós vamos multiplicar a capacidade de transporte de carga através do trem.
para poder escoar para Paranaguá. Tem a perspectiva da construção do novo porto em Pontal do Paraná. Exato. Né? Então, e nós estamos com uma única linha férrea aqui estrangulando o escoamento da nossa produção. Tá? Então essa é uma proposta que eu apresentei e eu vou estar trabalhando em cima disso para ver se a gente consegue recursos, consegue que o governo federal veja a importância de a gente tirar essa linha de trem do centro da cidade, pelo menos o transporte de carga. A gente poderia inclusive usar essas linhas existentes aqui para transporte de passageiro, né? E fazer algumas ligações aí interessantes que acontecem em muitas cidades. E também tem um novo ramal para permitir duplicar, ou mais que isso, a capacidade de escoamento da nossa safra aí para os portos de Paranaguá e futuramente de Pontal do Paraná. Exato. Sem contar que o Paraná é um dos principais produtores do agronegócio, né, como grãos, principalmente, as Sim. cooperativas, muito importante nesse quesito, e que a linha, são dois que são os responsáveis, tanto a Rumo quanto a Ferroeste, né, no norte. Então, conta, é importante essa discussão justamente para que isso fomente a própria economia dentro do estado. Exatamente. E outra, barateia o transporte de cargas, que é evidente que o trem é muito mais barato do que os caminhões, além do transtorno, né, que se causa. Mas hoje, do jeito que está a configuração das linhas férreas aqui, passando por dentro da cidade, criando um monte de problema, né, e o estrangulamento, porque só tem uma linha férrea antiga, né, para a gente escoar essa produção para o litoral. Luizão, rapidamente a gente quer saber um pouco mais sobre o que acontece em Brasília, a rotina de comissões. A gente sabe que o senhor integra algumas comissões, é importante que a gente saiba até de que forma é a sua atuação nessas comissões. O que o senhor tem feito por lá com relação a esses, bem específico? Então, eu participo da comissão mais importante de Brasília, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde os projetos importantes passam por lá. Então ali eu tenho uma atuação, né, estudando os projetos, apresentando modificações, vendo aqueles projetos que realmente vale a pena ir para frente, que vai realmente trazer algum benefício para a população, e aqueles projetos que realmente não tem nada a ver ou vão trazer mais despesa ainda para o governo. Então ali eu faço esse trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, ajudo a gente a aperfeiçoar as leis, né, e as boas leis principalmente, para poder melhorar aí as questões no Brasil. E a outra comissão que eu participo, por ser professor, eu participo da Comissão de Educação, né, que é um desafio nós aperfeiçoar e melhorar a educação pública no nosso país. E também a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que tem essa preocupação com os municípios, né, de descentralizar muitas coisas do governo federal para poder os municípios poder ajudar melhor a sua população. Então essas comissões servem para isso, além do plenário, onde que se vota os projetos em última instância, né? Mas muita coisa se decide já nas comissões, qual projeto que vai para frente, qual que não vai, qual que interessa e qual que não interessa. Então esse é o trabalho que a gente faz lá. Consegue dormir, Luizão? Lá um pouco, mas consegue. Os dias que a gente passa em Brasília, né, para quem já foi em Brasília, nos dias que funciona o Congresso, sabe que é uma correria danada. O deputado que quer trabalhar, trabalha muito, muito mesmo, né? Quem não quer trabalhar, em lugar nenhum trabalha, né? Mas eu procuro fazer bem a minha parte, porque foi para isso que a população me escolheu. E Luizão, o senhor tem know-how para falar de problematização e também de desafios, né? Olhando aqui para a capital, para Curitiba, o que o senhor consegue trazer hoje, fazendo um panorama até de desenvolvimento da capital paranaense? Olha, eu não costumo dar palpite em serviço dos outros, né? Mas assim, eu parto de uma experiência. Eu fui prefeito por 8 anos em Pinhais, né? E em Pinhais a gente conseguiu resolver problemas em todas as áreas, né? Problemas que em Curitiba ainda não conseguiu resolver, né? Se você olhar, né, muitas situações em Curitiba, você vai ver que poderiam ter soluções já há muito tempo, mas que não teve por uma série de circunstâncias, né? Mas eu acho que a gente tem como aperfeiçoar muito aqui em Curitiba, né? A questão do transporte, a questão de infraestrutura, né? Na educação, por exemplo, em Pinhais nós criamos uma solução, porque em relação à segurança pública, a gente fala assim, a segurança pública, tem muita gente que fala assim, não, segurança pública é mais viatura, é mais policial, é matar, é não sei o que, é prender e tal. Essa é uma parte. Tanto é que em Pinhais nós criamos uma guarda municipal profissionalizada, é uma das guardas mais preparadas que nós temos, porque nós procuramos em Pinhais fazer a coisa muito profissional.
para combater a criminalidade, ajudar a Polícia Militar a combater. Mas só que nós trabalhamos também na prevenção. Como que a gente trabalha na prevenção? As crianças que não ficam na rua, elas não estão sujeitas ao bandido, à criminalidade. Então nós criamos lá a escola em tempo integral, para as crianças mais vulneráveis ficar o dia todo aos cuidados da prefeitura. Com isso, o que nós estamos impedindo? Que aumente-se o número de marginais, de pessoas na rua, pessoas sem futuro, sem perspectivas, né? Então, os programas sociais que a gente desenvolve lá, de profissionalização dos jovens, isso evita que os jovens ficam aí sem muita perspectiva e tal, né? Usando a sua energia para as coisas negativas de repente. Então eu vejo que Curitiba tem muito ainda a se desenvolver em diversas áreas, né? Porque Curitiba não é mais a Curitiba de 20, 30 anos atrás. Tem gente que continua com essa ideia. Falar o curitibano, não sei. Curitiba é uma miscigenação de pessoas que vieram de todo quanto é lugar desse Paraná e de outros estados também, né? Hoje a gente tem uma Curitiba expandida. Curitiba expandida. Eu tenho andado bastante pelos bairros de Curitiba, conversado com diversas lideranças, né? E procurando apresentar soluções, né? Procurando apresentar soluções e também destinando recurso, né? Destinando recurso para algumas áreas aqui da capital, porque afinal de contas eu tive uma excelente votação em Curitiba, né? Mais de 35 mil votos, e eu tenho obrigação com a capital de dar retorno também. Uma das formas é apresentando soluções como essa do trem, que eu acredito que é uma solução de grande impacto, e a outra também é destinando recurso para dragagem de rio, destinando recurso na área da saúde, né, para poder auxiliar a Prefeitura de Curitiba a dar uma atenção melhor aí para a sua população. Luizão, até eu perguntei essa questão de Curitiba, o senhor já mencionou aí sua votação muito expressiva, 35 mil, né, para um gestor da região metropolitana. Aí o senhor teve uma votação expressiva em muitos bairros de Curitiba e que não se concentrou, né? Notamos até, inclusive, que foi em toda a região de Curitiba que o senhor teve essa quantidade de votos. O seu partido, o PRB, ele já estuda uma candidatura para a prefeitura, já estamos de olho nas eleições municipais. O senhor é uma figura cotada para que venha também fazer essa disputa para a Prefeitura de Curitiba? Hoje nós estamos longe ainda da eleição, né? Nós temos muito que trabalhar ainda naquilo que a população nos escolheu. Por exemplo, a população de Curitiba, grande parte dela, mais de 35 mil pessoas, me escolheram para ser deputado federal, né? Para representá-los. E como você disse, é claro que eu tive uma votação mais próxima da região de Pinhais, ali, Bairro Alto, Cajuru, enfim, Capão da Embuia, que é a região que o pessoal conheceu mais de perto o trabalho que eu fiz em Pinhais como prefeito. Mas eu tive votos em toda a capital de Curitiba, porque a gente acaba conhecendo muita gente aqui da capital. E o PRB, assim como diversos partidos, pretende lançar candidatos, né, nas cidades. E em Curitiba o PRB pretende lançar candidato a prefeito. E eu sou, sim, uma possibilidade de ser candidato a prefeito aqui em Curitiba, né? Assim, eu acho que eu tenho uma experiência bem sucedida de administração de resultado numa cidade importante que é Pinhais, e posso contribuir para Curitiba. Mas essa questão das eleições nós vamos discutir ainda mais para frente, né? O partido ainda vai estar se estruturando, porque nós vamos ter uma eleição diferente, não vai ter mais coligação para vereador, né? Mas existe sim essa possibilidade. O senhor vê como um desafio isso, Luizão? Com certeza, toda nova tarefa é sempre um grande desafio, né? Mas eu como sempre fiz nas minhas campanhas e no meu trabalho político, eu sou uma pessoa de propostas, né? De projetos. Eu não sou uma pessoa de briga, de conflitos, né? Eu quero sim participar aqui em Curitiba, discutir os problemas da capital e soluções criativas, assim como eu fiz na cidade de Pinhais. Luizão, quero agradecer muito sua participação. Conversamos neste fim de semana com o Luizão Goulart, ele que é ex-prefeito de Pinhais e atualmente deputado federal pelo partido do PRB, trabalhando então lá em Brasília em prol da região metropolitana e também de todo o estado. Afinal de contas, um deputado federal trabalha justamente para o seu estado. Agradecemos muito a sua participação, Luizão, aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Elisângela. Estou sempre à disposição aí, principalmente da Banda B, para informar e dar satisfação do trabalho que a gente vem fazendo como deputado federal.